0. Já olhou para trás na história e pensou: espera, eles realmente acreditavam nisso? Bem, prepare-se para essa sensação em esteroides. Estamos mergulhando de cabeça no magnífico, obscuro e absolutamente desconcertante poço do pensamento medieval, ou da sua falta. Prepare-se para 33 exemplos de crenças humanas tão maravilhosamente absurdas que o farão engasgar com seu hidromel. Esqueça datas secas e batalhas chatas. Este é o lado hilariamente desequilibrado da Idade Média que seus livros didáticos convenientemente ignoraram. 1. Rufe colada. Estilo medieval. Quer conquistar a afeição eterna de alguém que mal sabe que você existe? Não se preocupe com sonetos ou em conhecê-los. Basta preparar uma poção do amor potente. Receitas encontradas na magia popular e em manuscritos duvidosos frequentemente incluíam ingredientes charmosos como cantárida, mosca espanhola, um pó de um besouro vesicante, que é na verdade um irritante perigoso, corações de pomba, minhocas em pó, raiz de mandrágora, sangue menstrual ou algo inominável desenterrado de um cemitério à meia-noite. O consentimento era, digamos, menos uma preocupação quando se supunha que magia poderosa, duvidosa e potencialmente venenosa estava envolvida. Credo. É de admirar que alguém se juntasse sem alguma forma de interferência mágica, ou francamente assustadora, dada a popularidade dessas poções do amor. 2. Engodos de testículos de castor. Este é um verdadeiro quebra-cabeças, mostrando tanto a genialidade do castor quanto a extrema credulidade humana. Se você estivesse caçando um castor, não apenas por sua pele, mas por castório, uma secreção potente de suas glândulas anais próximas ao ânus, frequentemente confundida com seus testículos, o castor tinha um plano de fuga desesperado e teatral. A lenda diz que um castor encurralado arrancava o que os caçadores pensavam serem suas gônadas e as arremessava contra o caçador. Aqui pegue, deixe-me viver, seu esquisito. Uma estratégia de deixar cair os testículos, cojones dropping, literalmente. Imagine a confusão do caçador. Bem, isto é embaraçoso. Conseguiu o que vim buscar, suponho, embora esteja um pouco bagunçado. O puro pânico do castor para evitar tornar-se perfume ou medicamento medieval é algo único. E o castório era valioso, usado para perfumes e para tratar tudo, desde dores de cabeça à epilepsia. Talvez o castor apenas soubesse que suas partes eram mercadorias valiosas. 3. A festa dos vermes dentários. Com uma dor de dente latejante, uma cárie desagradável? Obviamente não era hidromel açucarado ou má higiene dental. Não, o culpado era muito mais sinistro. Minúsculos e maliciosos vermes fazendo uma festa rave dentro do seu dente. Pense em mini bastões luminosos do tamanho de vermes e um DJ tocando batidas infestadas de praga. A única cura de médicos e curandeiros? Provavelmente algo horripilante. Encantamentos, fumigação com fumaça de esterco de cabra queimado ou sementes de meimendro, o que poderia causar alucinações, então você poderia ver os vermes saindo. Ou, se tudo falhasse, o ferreiro local arrancava o dente com alicates enferrujados, sem anestesia. Os dentistas de hoje têm tudo tão fácil e, esperançosamente, menos verminoso. Essa crença em vermes dentários foi incrivelmente persistente por séculos. 4. Seu muco interno. Decide seu destino, sentindo-se ranzinza e melancólico. Claramente um excesso de bile negra, meu amigo. Incomumente enérgico e pronto para conquistar a taverna local? Seu sangue estava superando as expectativas. Por séculos, seguindo ideias gregas antigas de Hipócrates e Galeno, todas as doenças, humores e peculiaridades de personalidade eram atribuídas ao equilíbrio de 4 humores, ou mucos internos: sangue para o sanguíneo, fleuma para o fleumático, bile amarela para o colérico e bile negra para o melancólico. Se esses fluidos pegajosos ficassem desequilibrados, seu médico, armado com confiança, mas pouco conhecimento, prescreveria sanguessugas para o excesso,
induziria o vômito ou ofereceria poções de ervas nojentas para reequilibrar seu grude interno. Seu corpo era uma luminária de lava bagunçada e incompreendida. Cada suspiro uma pista para o seu estado humoral. 5. Tema o peido da terra. A peste negra dizimando metade da sua cidade? Não culpe ratos e pulgas. Isso é muito lógico. O verdadeiro culpado que todos conheciam era o miasma. Literalmente, ar ruim. Isso não era apenas ar viciado. Era um vapor nocivo, pestilencial. Uma névoa invisível e fedorenta de pântanos, cadáveres em decomposição ou do sanitário do seu vizinho. A flatulência mortal da terra, se preferir. As soluções eram igualmente desconcertantes. Carregar um ramalhete, um pequeno buquê de flores perfumadas, para cheirar constantemente, queimar ervas aromáticas como o zimbro ou disparar frequentemente um canhão. Porque uma explosão alta purifica totalmente o ar e afugenta doenças que ninguém sabia que existiam, certo? Tão eficaz quanto combater um incêndio em casa com uma carta fortemente redigida. 6. Sorte divina. Tola. Como determinar a culpa antes do DNA ou de testemunhas confiáveis? Terceirize para Deus através de testes excruciantes, conhecidos como julgamento por ordalha. Este sujeito é culpado de roubar o nabo do Lord Farquaad? Que ele pegue este atiçador em brasa. Se a intervenção divina estivesse ao seu lado, e você não tivesse subornado o manipulador do atiçador, você se curaria milagrosamente. Ou considere o julgamento por água fria para a suposta feitiçaria. Afunde e você era inocente, mas também convenientemente afogado. Flutue. E você era culpado porque a água pura o rejeitava. A justiça era uma roleta russa divinamente sancionada com piores probabilidades, mais gritos e uma alta chance de mutilação permanente, independentemente do veredito. Um sistema legal com uma compreensão aterrorizante de devido processo legal. 7. Vossa Excelência, o porco declara-se inocente. Isto não é Monty Python. Esta era uma prática legal medieval real envolvendo animais em julgamento. Animais reais, porcos que mordiam crianças, ratos que devoravam grãos, touros que chifravam fazendeiros, até mesmo enxames de gorgulhos. Eram presos, encarcerados e julgados em tribunal. Muitas vezes, eram-lhes atribuídos advogados. Imagine o anúncio de emprego. Procura-se advogado para porca homicida, bom com gado. Pagamento em bacon negociável. Esses animais réus enfrentavam acusações formais, evidências, às vezes até testemunho de testemunhas, e podiam ser sentenciados à morte ou ao exílio. Sr. Cluckington, como se declara por cantar a uma hora imprópria? Os registros estão repletos desses procedimentos surreais. 8. O útero em passeio. Senhoras do período medieval sentindo-se histéricas, um termo vago para qualquer coisa, desde angústia genuína até apenas ter uma opinião indesejada. Os médicos, baseando-se em ideias gregas antigas, tinham um diagnóstico. Seu útero, a histera, que nos dá a palavra histeria, estava literalmente solto. Ele estava a passear dentro de você como um turista sem mapa, chocando-se contra órgãos, causando falta de ar ou caos emocional. Oh, esse desmaio! Apenas meu útero tendo uma terça-feira dramática, verificando meus pulmões. O tratamento envolvia atrair o útero errante de volta com cheiros agradáveis, aplicados nas regiões inferiores, ou assustá-lo para baixo com odores fétidos mantidos perto do nariz. Pastoreio de órgãos internos via aromaterapia. 9. Rainhas do drama cósmico. Um cometa flamejante arriscar o céu noturno? Não era um evento astronômico legal, especialmente porque os telescópios ainda não haviam sido inventados. Ah, não! Essa era a mensagem de texto zangada de Deus, um presságio divino de pragas, mortes de reis, fome ou ruína geral. O universo era uma rainha do drama total, pressagiando desastres para lembrar a humanidade de sua precariedade. Cada anomalia celestial,
como um eclipse solar ou chuva de meteoros, era um motivo para entrar em pânico, apontar dedos, rezar e culpar alguém por perturbar o equilíbrio cósmico. Bons tempos, de fato, quando os cometas eram presságios de tal magnitude. 10. O ingrediente gritante da salada. Raízes de mandrágora, valorizadas por sua forma humana, muitas vezes assemelhando-se a um pequeno homem ou mulher, e supostas propriedades mágicas vinham com um terrível risco de colheita. Supostamente, elas soltavam um grito arrepiante quando puxadas da terra, um berro tão poderoso que mataria instantaneamente qualquer um que o ouvisse. A solução inteligente, embora decididamente cruel com os caninos, envolvia amarrar uma corda da mandrágora a um cão, de preferência um de que você não gostasse muito. O colhedor tapava os ouvidos, tentava o cão com carne, e quando o cão avançava, ele desenterrava a mandrágora, ouvia o grito fatal e perecia, deixando a raiz silenciosa, presumivelmente muito valiosa. Pobre Fido, um cão de desminagem para plantas barulhentas, tudo por uma raiz para curar a calvície ou ajudar na fertilidade. 11. Chifre de unicórnio, o detector de veneno supremo e filtro Brita. Preocupado com assassinos colocando veneno em seu cálice real? Não tema, se você tivesse um chifre de unicórnio, também conhecido como alicórnio. Este apêndice mágico e espiralado, o canivete suíço medieval para aristocratas, acreditava-se que neutralizava instantaneamente qualquer veneno quando mergulhado em comida ou bebida. Dizia-se também que purificava a água mais suja. Encontrar um chifre de unicórnio de verdade era complicado, dado que os unicórnios são esquivos e, bem, na verdade não existem biologicamente. A maioria dos alicórnios, em mesas ricas, eram presas de narval, importadas a preços exorbitantes do Ártico por comerciantes risonhos. O efeito placebo deve ter estado a trabalhar horas extras com esses cobiçados chifres de unicórnio. 12. Aí loba, aí castelo. Esqueça os lobisomens melancólicos e bonitos dos romances modernos. Na Idade Média, as pessoas acreditavam genuína e, terrivelmente, na licantropia como uma realidade horrível e demoníaca. Estes não eram anti-heróis angustiados. Eram horrores infestados por demônios, assassinos de ovelhas, aterrorizantes de aldeias, muitas vezes antigos humanos que tinham feito pactos com o diabo ou estavam amaldiçoados. Se fosse acusado de ser um lobisomem, talvez devido à pilosidade extrema, comportamento antissocial, viver sozinho na floresta ou simplesmente ser impopular, as coisas raramente terminavam bem. Os julgamentos frequentemente envolviam tortura para extrair uma confissão. À medida que a lua cheia se aproximava, era melhor trancar tudo e todos, especialmente se tivesse discutido recentemente com alguém influente. O medo era palpável, as punições severas, e a crença nestas feras homem absolutamente inabalável. Era um mundo onde as sombras tinham dentes muito reais. 13. Chamadas de Booty. Demoníacas. Acordou cansado, violado, com um medo inexplicável, ou a experienciar o que hoje entendemos como paralisia do sono, aquela sensação aterrorizante de estar acordado mas incapaz de se mover? Na Idade Média, o diagnóstico era claro. Uma visita noturna de um íncube, um demônio masculino que atacava mulheres, ou uma súcubo, um demônio feminino que seduzia homens para lhes roubar a força vital ou os levar ao pecado. Estes não eram encontros românticos. Eram assaltos perigosos e demoníacos que corrompiam almas ou até geravam descendência monstruosa. O que a ciência moderna explica como paralisia do sono ou alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas vívidas experienciadas ao adormecer ou acordar, era interpretado como um encontro demoníaco no Tinder que correu terrivelmente mal, sem opção de deslizar para essa esquerda. Definitivamente não era o Netflix and chill que alguém esperava. 14. Festas de fadas. O seu bebê querubim ficou de repente com cólicas, doente,
invulgarmente feio ou apenas uma dor que gritava. A aterrorizante explicação medieval era que as fadas, seres sobrenaturais traquinas e muitas vezes malévolos, se tinham infiltrado, roubado a sua adorável criança humana para propósitos nefastos de fadas, como fortalecer a sua própria linhagem e deixado no seu lugar um miúdo de fada estranho, mal-humorado e doentio. Este changeling, filho trocado, tornaria então a vida dos seus pais adotivos numa miséria. Este não é o meu time. Esta criatura é um duende com uma erupção cutânea e uma má atitude em relação aos nabos. Seguiam-se rituais populares e testes muitas vezes cruéis, como ameaçar o changeling com fogo ou ferro, coisas que as fadas supostamente detestavam, para o expor e coagir as fadas a devolver o bebê verdadeiro. Era uma perspectiva verdadeiramente aterrorizante para qualquer novo pai. 15. Basta sangrar. Meu. Com febre alta, uma dor de cabeça latejante como pequenos ferreiros a forjar ferraduras no seu crânio, ou apenas a sentir-se triste, o médico medieval, o cirurgião barbeiro ou a mulher sábia quase invariavelmente prescreviam sanguessugas. Ou, para medidas mais drásticas, uma boa e velha sangria com uma lanceta afiada. Claramente, a cura lógica para quase tudo, de uma constipação à peste, era escoar o seu fluido vital. Isso era tudo sobre equilibrar os humores, como mencionado anteriormente em relação aos 4 fluidos corporais. Mais frequentemente, apenas deixava os pacientes mais fracos, anêmicos e mais suscetíveis ao que quer que os afligia. O auge do bem-estar e da ciência médica medieval, bem ali. Questiona-se quantos foram curados até a morte por esta prática generalizada. 16. High fives, reais para a tuberculose. Se contraísse escrofulose, uma tuberculose desagradável e desfigurante que causava inchaços glandulares no pescoço, sombriamente conhecida como o mal do rei, esqueça a medicina convencional. A sua melhor aposta, segundo a crença popular em Inglaterra e França, era um toque pessoal do rei ou rainha reinante. As suas patas reais divinamente nomeadas, em virtude da sagrada coroação e da autoridade concedida por Deus, supostamente possuíam poderes de cura únicos para esta doença. Imagine longas filas de indivíduos afligidos a desejar esse toque mágico. E imagine a síndrome do túnel cárpico real de tanto tocar em pescoços doentes, divinamente mandatado. Mais 100 pacientes com escrofulose hoje, Vossa Majestade. Tente não forçar o seu pulso sagrado. Uma poderosa demonstração do poder monárquico e do favor divino percebido, mesmo que a eficácia médica fosse questionável. 17. Sua vida escrita em má fanfiction pelas estrelas. Pensando em pedir um aumento na sua mesada de nabos, casar-se com a filha do ferreiro ou lançar uma campanha militar? Calma lá. Primeiro, consulte seu astrólogo local ou um almanaque detalhando os alinhamentos celestiais. Planetas e estrelas não eram apenas luzes bonitas. Eles eram poderosos microgerentes cósmicos. Suas posições influenciavam sua personalidade desde o nascimento, sua saúde, o sucesso das colheitas, tratamentos médicos e o destino de indivíduos e nações. Mercúrio retrógrado? É melhor ficar na cama e nem pensar em começar aquele negócio artesanal de tortas de lama. Era um universo de spoilers celestiais, onde o livre-arbítrio frequentemente ficava em segundo plano em relação ao que estava escrito nas estrelas por um autor cósmico potencialmente caprichoso, tornando a astrologia um negócio sério para as decisões diárias. 18. Acumulação sagrada. Edição do dedão do pé de santo. A veneração de relíquias sagradas, restos físicos de santos ou objetos que eles tocaram, atingiu patamares obsessivos, às vezes bizarros. As pessoas empreendiam peregrinações árduas, suportando dificuldades e pagando fortunas por uma chance de estar perto, tocar ou orar diante de uma lasca da verdadeira cruz ou de uma pena de anjo. E não estou brincando,
Isso se estendia a frascos que alegavam conter o leite materno da Virgem Maria, o sopro de José, capturado em uma garrafa, ou até mesmo o famoso prepúcio de um santo, do qual múltiplas igrejas reivindicavam possuir o artigo genuíno. Quanto mais extravagante ou horripilante a relíquia, mais potentes seus supostos poderes de fazer milagres. Um eBay sagrado, se tivesse existido, teria sido um mercado selvagem e não regulamentado para pedaços genuínos de santos. 19. Banhos. A droga de entrada para a condenação. Pensando em um bom, longo e quente banho após um dia difícil de trabalho medieval? Seu pagão imprudente e potencialmente pecador. Em muitas partes da Europa medieval, especialmente à medida que os banhos públicos ganhavam reputação por comportamento lascivo, o banho frequente era visto com profunda suspeita. Acreditava-se amplamente que submergir na água, especialmente água quente, abria os poros da pele, tornando-o vulnerável a miasmas portadores de doenças, como falamos sobre o ar ruim, permitindo que a pestilência se infiltrasse. A limpeza excessiva podia ser vista como vaidade pecaminosa. Assim, as pessoas frequentemente fediam, com orgulho. Uma boa higiene pessoal estava fora de questão. Cheirar como se você tivesse lutado com uma cabra e marinado em suor por uma semana era praticamente um sinal de piedade ou uma precaução sensata contra doenças. 20. O diabo me fez fazer e me deu gota. Aquela dor de cabeça latejante que parece um pequeno demônio usando seu cérebro como um trampolim? Definitivamente um demônio. Uma doença súbita e inexplicável com febre e calafrios? Quase certamente um demônio, ou uma gangue inteira fazendo festa em seus órgãos vitais. Um colapso mental, ouvir vozes, ver coisas? Ah, esse é um superdemônio, possivelmente um nomeado de um grimório, redecorando sua psique com enxofre. Esqueça germes, vírus ou bactérias, nenhum dos quais havia sido descoberto, ou genética complexa. Qualquer doença que não fosse obviamente um osso quebrado ou ferida de espada era provavelmente atribuída a pequenos demônios invisíveis cutucando você com pequenos garfos invisíveis, ou a um demônio maior tentando possuí-lo. O exorcismo era frequentemente visto como mais viável do que a medicina propriamente dita. 21. Vamos falar sobre uma substância considerada tão magicamente potente na Idade Média que supostamente poderia fazer de tudo, desde conquistar um amor até estragar uma boa leva de vinho: o sangue menstrual. Sim, esse fluido corporal natural era visto como uma fonte de poder sobrenatural. Algumas gotas em uma poção poderiam enredar o objeto de sua afeição. Salpicado em campos, poderia impulsionar a colheita. Mas ai de você se chegasse perto da sua melhor espada. Ferrugem instantânea. Dizia-se que coalhava o leite, embaçava espelhos, matava abelhas e até enlouquecia cães ou afastava tempestades de granizo. Um ingrediente mágico verdadeiramente versátil, ainda que um tanto bagunçado, que era tanto reverenciado quanto temido. Manuseiem com cuidado, pessoal. 22. Pense mal, fique manchado. Cobiçando demais o porco premiado do seu vizinho? Bam! Espere um surto repentino de furúnculos ou uma erupção cutânea desagradável como retribuição divina. Desejou a atraente taberneira com muito entusiasmo, mesmo que nunca tenha agido sobre isso? Desfrute de sua nova e inexplicável maleita ou de uma sequência de má sorte nos dados. A crença predominante, fortemente reforçada pela Igreja, era que abrigar pensamentos pecaminosos como cobiça, inveja ou luxúria, ou mesmo orgulho excessivo em suas habilidades de cultivo de nabos, poderia levar diretamente a doenças físicas, acidentes ou infortúnios como punição divina. Deus, ou um comitê de anjos julgadores, estava aparentemente ouvindo seu monólogo interno, mantendo uma contagem das transgressões e avaliando-os severamente. Nenhum pensamento era privado, e seu corpo poderia se tornar um outdoor para seus pecados secretos. 23.
Pensando em navegar longe demais para oeste? Pode ser que você simplesmente navegue para fora da borda do mundo. Enquanto estudiosos desde a Grécia Antiga sabiam que a Terra era uma esfera, para muitas pessoas medievais comuns, nosso planeta era basicamente uma pizza cósmica gigante ou um disco plano. Aventure-se longe demais e zoom. Lá você vai para... Bem, ninguém tinha certeza do quê, mas provavelmente algo envolvendo dragões, monstros marinhos ou queda eterna. Esta cosmologia encantadoramente ingênua alimentava todo tipo de contos aterrorizantes sobre o que espreitava além do horizonte conhecido. Esqueça o GPS. Os marinheiros medievais provavelmente precisavam de uma apólice de seguro não caia da terra, realmente boa. Certamente tornava as viagens de longa distância um pouco mais existencialmente aterrorizantes. 24. Não comece esse projeto. É quinta-feira, o dia... Mal. Esqueça apenas a sexta-feira. 13. As pessoas medievais tinham um calendário complexo repleto de dias mali, latim para dias maus, ou às vezes chamados de dias egípcios. Eram datas azaradas específicas, inevitáveis, espalhadas ao longo do ano, geralmente 2 por mês. Iniciar uma viagem, casar-se, lançar um empreendimento de carroça movida ao esterco, plantar colheitas, tomar remédios, ser sangrado ou até mesmo cortar o cabelo nesses dias de mau agouro era pedir por falha espetacular ou desastre. Seu calendário Outlook medieval, se existisse, teria muitas entradas. Não reserve nada, nunca, com avisos terríveis transmitidos por gerações. Isso deve ter tornado o planejamento de qualquer coisa um pesadelo logístico, constantemente desviando desses dias cosmicamente amaldiçoados. 25. O sistema de alarme. Anfíbio. Preocupado com rivais traiçoeiros colocando veneno em seu vinho ou mingau grumoso? Basta usar sua confiável pedra de sapo. Esta gema mágica, um tipo de bufonite, supostamente era encontrada dentro da cabeça de um sapo. Na realidade, eram geralmente dentes palatinos fossilizados de peixes pré-históricos. Mas não vamos estragar a mística. Alegadamente, suava, mudava de cor, ficava quente ou até se estilhaçava se houvesse veneno por perto, especialmente se o usuário estivesse prestes a ingeri-lo. Melhor que um provador de comida humano, mais confiável que um canário para toxinas aéreas em seu hidromel, e muito mais elegante como um acessório de moda medieval, frequentemente engastado em um anel. Quem precisa de análise química quando se tem um acessório vistoso ligado a sapos com recursos de segurança incorporados? 26. Roubo de túmulos para dores de dente. Você tem uma dor de dente furiosa e insuportável que faz você querer bater a cabeça contra a parede? Uma solução simples, embora sombria e moralmente questionável, era adquirir, muitas vezes de forma infame, e carregar um dente retirado diretamente de um cadáver humano. De acordo com a sabedoria popular, o fantasma persistente, ou a essência espiritual do antigo dono do dente, de alguma forma afugentaria o verme do dente travesso que mencionamos anteriormente, ou o espírito maligno que causava sua agonia dental. A higiene dental medieval, ou a falta dela, levou a alguns remédios verdadeiramente extremos e macabros. Imagine viagens noturnas clandestinas ao cemitério, pá na mão, na esperança de um doador adequadamente fresco. Isso certamente dá um novo significado a plano dentário. 27. Guia de viajantes do mundo para aberrações. Mapas medievais de terras distantes e inexploradas como a África ou a Ásia não mostravam apenas montanhas e rios vagos. Eles eram vividamente ilustrados com raças humanas bizarras, aterrorizantes e monstruosas, nascidas de relatos clássicos, contos de viajantes e pura imaginação. Estamos falando dos Blemiai, homens sem cabeça com rostos no peito. Os Ciclópodes, homens com um único e enorme pé usado como guarda-chuva. Ciclopes de um olho só. Cinocéfalos com cabeça de cachorro.
e homens com orelhas tão grandes que podiam dormir nelas. Marco Polo deve ter tido histórias selvagens, ou um editor muito criativo que embelezou seus relatos para máximo valor de choque sobre essas raças monstruosas supostamente populando as bordas do mundo conhecido. 28. Bocejo. Portal para o inferno. Sentindo aquela vontade irresistível de bocejar? Aquele alongamento de mandíbula involuntário e de boca aberta? É melhor você cobrir a boca com a mão, rápido, e talvez murmurar uma oração. Um bocejo aberto e desprotegido afirmava a superstição popular. Era como abrir de repente a porta da fortaleza de sua alma com uma placa de néon piscante, vaga, para demônios e espíritos malignos entrarem dançando. Acredita-se amplamente que esta seja uma das origens de cobrir a boca ao bocejar e fazer o sinal da cruz depois. Um porteiro espiritual para garantir que nenhum ocupante sobrenatural indesejado se mudasse para seu precioso imóvel espiritual e começasse a bagunçar a mobília. Isso adicionava uma ansiedade totalmente nova a sentir sono em público. 29. Deus te abençoe, ou sua alma voa para fora. Atim. Aquela expulsão de ar súbita, forçada e barulhenta. Rápido, alguém por perto deve imediatamente dizer, Deus te abençoe. Isso não era apenas polidez. Nos tempos medievais e remontando à antiguidade, havia um medo genuíno de que um espirro forte pudesse literalmente expelir sua alma do corpo, deixando você como uma casca vazia ou vulnerável à entrada demoníaca naquela breve ausência espiritual. A bênção era uma intervenção verbal crucial, uma espécie de velcro espiritual ou corda de segurança de emergência para manter sua preciosa essência presa e impedir que flutuasse ou fosse arrebatada por um demônio oportunista e passageiro. Sem pressão, espirrador, apenas tente não perder sua alma com esse resfriado. 30. Ruivos. Secretamente malignos. Nascido com cabelo ruivo-fogo ou mesmo um toque de loiro morango. Desculpe, amigo, na Idade Média, isso frequentemente significava suspeita e preconceito automáticos. Cabelo ruivo era frequentemente e injustamente associado a traços e figuras negativas. Estava ligado a Judas Iscariotes, frequentemente retratado na arte com cabelo ruivo simbolizando traição. Bruxaria, pois mulheres ruivas eram estereotipicamente mais propensas a serem acusadas. Um temperamento geralmente ardente e não confiável. E às vezes até vampirismo ou associação com fadas ou demônios. Uma barra para os Ron Weasleys medievais. Apenas nascer com uma certa cor de cabelo poderia marcá-lo para ostracismo social e acusações sem fundamento. Um dia de cabelo ruim geneticamente predeterminado com sérias consequências. 31. Tem dor de cabeça? Encontre uma planta que se pareça com um cérebro. Problemas de fígado? Provavelmente há uma erva em forma de fígado só para você. Esta era a doutrina das assinaturas, uma crença medieval difundida de que Deus inteligentemente projetou a natureza como um gigantesco armário de remédios codificado por cores. Plantas e minerais que se assemelhavam a órgãos ou doenças humanas eram considerados pistas divinas para seu uso medicinal. Flores amarelas para a icterícia, nozes para problemas cerebrais, porque parecem pequenos cérebros, pulmonária para doenças pulmonares. Era como se a natureza estivesse jogando um jogo perpétuo de Pictionary com sua saúde. Esta raiz parece suspeitosamente um baço doente. Jackpot. 32. Vamos de MapQuest para o paraíso. O Jardim do Éden, aquele paraíso idílico do Gênesis, não era apenas metafórico para muitos pensadores e cartógrafos medievais. Era um lugar real, físico e geograficamente localizável que você poderia teoricamente encontrar, geralmente em algum lugar vagamente no extremo oriente. Elaborados mapaemundi medievais, que eram mapas mundi, frequentemente retratavam o Éden, às vezes cercado por uma muralha de fogo ou montanhas impenetráveis.
Imagine peregrinos planejando uma expedição. Ok, equipe, passamos as montanhas infestadas de dragões de Gog e Magog. Viramos à esquerda na terra dos homens com cabeça de cachorro, evitamos os grifos que cavam ouro, e o Éden, com a fonte da juventude, deve estar logo além, se não formos comidos primeiro. Viagem de aventura, estilo medieval, com apostas verdadeiramente bíblicas. 33. Ratos de cuecas. Sujas. De onde vêm os bebês? Cegonhas, obviamente, se você acreditasse no folclore encantador. Mas ratos? Ora, de uma pilha de trapos sujos, cascas de queijo e trigo deixados num canto escuro, naturalmente. Larvas, simplesmente, surgiam da carne podre, como pequenos milagres carnudos. Moscas do orvalho da manhã, enguias de crinas de cavalo na água. Por um tempo surpreendentemente longo, da antiguidade até os experimentos de Redi e Pasteur, nos séculos XVII e XIX, as pessoas genuinamente acreditavam na geração espontânea. Essa era a ideia de que criaturas complexas podiam simplesmente irromper, totalmente formadas, de matéria inanimada ou em decomposição, sem a necessidade de pais ou ovos. Quem precisa de biologia quando roupa velha pode dar à luz uma família de roedores? Simplificava o controle de pragas. Apenas mantenha suas cuecas mais limpas. 901. Então, aí está. Um tour turbulento por mentes medievais que enlouqueceram maravilhosamente. Faz nossos tempos parecerem quase normais, certo? Mas reflita sobre isto. Quais de nossas crenças atuais farão as pessoas do futuro perderem a cabeça de tanto rir? Deixe suas teorias mais loucas nos comentários. Vamos ser controversos. E ei, se seu cérebro se sente agradavelmente embaralhado, clique no botão de curtir e assine para mais absurdos históricos.